Olá, sejam novamente bem-vindos. Eu sou o Maurício e nós vamos continuar o estudo da matemática financeira. Na aula passada eu te apresentei o conceito dos juros simples. E eu até te alertei que aquele conceito, aquela situação, não era uma situação que você ia ver no seu dia a dia. O banco não te cobra juros simples, o seu amigo que te faz um empréstimo também não cobra juros simples e, enfim, é muito difícil de você ver aquilo lá aplicado na sua vida real. Agora, o que a gente vai ver na aula de hoje, isso não. Isso tem bastante aplicação prática. E quando eu falo que tem bastante, é que praticamente 100% dos casos que envolvem empréstimos e dívidas e aplicações financeiras envolve o tema juros compostos, que é o que a gente vai abordar hoje. Então, qual que é a principal diferença dos juros compostos para os juros simples? Vamos dar uma olhada aqui. Nos juros compostos, os juros que foram gerados num determinado período eles vão ser incorporados ao capital inicial e quando eu falo que ele vai ser incorporado, é como se a sua dívida, que fosse, por exemplo, de 10 mil, aumentou para 11 mil. Então, a sua nova dívida agora não é mais o 10 mil, é 11 mil, tá? Então, você pegou os juros gerados num determinado período, juntou com o capital inicial e essa quantia vai ser a sua nova dívida. Então, esses juros gerados no período vão passar também a gerar juros também. É o famoso juros sobre juros, que você já deve ter ouvido falar aí no seu dia a dia. Agora, para ficar claro, vamos construir uma tabelinha aqui. Vamos colocar um problema bem parecido com aquele que eu te apresentei na situação do juros simples. Então, imagine que eu também vou fazer um empréstimo de 10 mil reais. Tá, esse aqui é o valor do seu empréstimo. E a taxa de juros vai ser de 10% ao mês. Você deve estar reparando uma coisa. Maurício, você não está falando se é juros simples ou juros compostos. Realmente, eu não falei. Tá? Eu poderia ter sido mais específico e ter falado para você, ó, são juros compostos. Mas no seu dia a dia você não vai ver juros compostos. Ele vai falar juros de 10% ao mês, você já vai pressupor que você vai trabalhar com juros compostos. Então, é isso que eu estou querendo dizer aqui. São juros compostos, tá? Então, como é que vai ser essa tabela? A primeira coluna vai ter o número do mês. Na segunda eu vou ter os juros gerados naquele mês. Na terceira coluna eu vou ter os juros acumulados. E na última coluna eu vou ter a minha dívida atualizada. Vou colocar aqui apenas dívida, tá? Vamos ver como é que isso daqui vai funcionar. Então, olha só, no mês zero, naquele instante que você fez a dívida, não tem nenhum juros ainda gerados, também não tem juros aqui acumulados, então a sua dívida é de 10 mil reais. Vou colocar 10 mil aqui. Bom, essa dívida vai rolar durante um mês. Então, no final do mês 1, no primeiro mês que você fez essa dívida, né, você vai gerar aqui 10% em cima da sua dívida. 10% de 10 mil dá R$1.000. Você vai reparar que essa primeira linha é idêntica à que a gente fez no juros simples. Então, R$1.000 de juros no mês, eu acumulei 1.000 no total e a minha dívida passa a ser 11 mil. E aqui que você tem que ficar ligado. No juros simples, eu sempre acrescia, eu sempre adicionava R$1.000 por mês de juros. Só que agora eu tenho juros sobre juros. Aqueles R$1.000 que a gente teve de juros no primeiro mês, eles se incorporam ao capital e agora o que vai ter de juros é 10% dessa nova quantidade. Repara que 10% de 11 mil não é a mesma coisa que 10% de 10 mil. 10% de 11 mil, 1.100.
Só você dividir por 10. Então, no segundo mês, o que vai render de juros é 1.100. Vai acumular 1.000 do mês passado com 1.100 desse novo mês, R$ 2.100. E caso a dívida seja quitada nesse instante, a dívida vai ser R$ 12.100. Repara que aqui começa a ficar diferente. No caso do juros simples, que é a aula passada, aqui dava 12.000. Você deve estar lembrado disso. Aqui já tem R$ 100 de diferença. Agora, seguindo esse mesmo raciocínio, no mês 3, esses juros aqui que vão ser gerados no mês vão ser equivalentes a 10% da sua dívida atualizada. E a sua dívida atualizada é 12.100. 10% dessa quantidade, só você dividir por 10 aqui, dá 1.210. Então, 1.210. O total acumulado vai ser os 2.100 acumulado do mês passado com 1.210 novos. Vai dar 3.310. E a sua dívida atualizada, 13.310. E para a gente poder ter uma base legal para comparar, eu vou chegar até o mês 4. Para ficar coincidindo aí com a aula passada, tá? No mês 4, juros gerados no mês, 10% da sua dívida atual, que é 13.310. 10% disso dá 1.331. Vou acumular com os 3.310. Vai dar 4.641. E está aqui a sua dívida ao fim de 4 meses, R$ 14.641. Então já deu uma boa diferença para o juros simples. Você deve estar lembrado que no juros simples, a cada mês a sua dívida aumentava R$ 1.000. Então foi de 1.000 em 1.000. Naquela situação a gente tinha uma progressão aritmética. Agora, essa sequência aqui claramente não é uma progressão aritmética. Você está vendo que a diferença entre termos consecutivos não está constante. Mas essa sequência também recebe um nome especial. Você deve estar reparando aqui, né, que embora o acréscimo não seja constante, né, o aumento absoluto não é constante, né, mas o aumento relativo é. Cada elemento aqui é sempre 10% a mais do que o anterior. Então, colocando isso daqui de uma outra maneira, é só você reparar que de uma linha para outra aqui, eu multiplico o número por 1,1. Né? Para vir daqui para cá, multipliquei por 1,1. E vai acontecer a mesma coisa em qualquer uma dessas situações. Para eu ir de 11.000 para 12.100, eu multipliquei também por 1,1. De 12.100 para 13.310, também multipliquei por 1,1. E do 13.310 para o 14.641, também multipliquei por 1,1. Tem aqui uma progressão geométrica de razão 1,1. Tá? A cada mês que passa, eu multiplico a minha dívida por esse fator aqui de correção. Tá? Que é o que eu chamei de fator multiplicativo numa das aulas passadas para você. Tá legal? Então, você saber trabalhar com matemática financeira, né? O que é necessário você saber para saber trabalhar com matemática financeira de uma maneira legal? É você saber progressão geométrica. Tudo que a gente fez para progressão geométrica, a gente vai poder fazer para matemática financeira. Por exemplo, vamos tentar chegar aqui juntos numa fórmula para a gente chegar no valor final. Não que a gente vai usar essa fórmula, a gente vai ver que não é necessário você memorizar essa fórmula, mas vamos tentar chegar aqui juntos. Olha só. O que seria o seu montante? O montante é aquele valor atualizado. Pensa bem, a cada mês que passa, você está multiplicando, vamos até escrever isso daqui. Ó. A cada mês, a dívida é multiplicada por um fator conhecido. Esse fator aqui, nesse nosso exemplo particular, é 1,1, tá? Mas esse 1,1 é 1 mais a taxa de juros. Deve estar ligado disso já. Então, a cada mês que passa, a dívida é multiplicada por esse fator. Depois de N meses, qual que vai ser o seu montante? Bom, você tinha um capital inicial, eu vou multiplicar por esse fator N meses. Vou colocar assim, ó, vou representar pelas reticências. Então repara que aqui, ó,
você tem n fatores idênticos. Bom, e você pode colocar esses n fatores idênticos como um expoente, tá? Então, o seu montante é o capital inicial multiplicado por 1 mais e elevado a n. Isso é o termo geral da PG, você já deve conhecer. Mas, mais uma vez, eu te ressalto aqui que a gente vai esquecer que essa fórmula existe e vai tentar fazer tudo sem fórmula. De vez em quando, se alguma questão nos for conveniente usar a fórmula, a gente usa, mas a maioria dos problemas aí que a gente vai usar não vai ser necessário, tá bom? Bom, então por hoje é só, foram só os conceitos básicos. Na próxima aula a gente pega um exemplo um pouquinho mais concreto para a gente exercitar esse conceito. Te espero lá.